É errando que se aprende. Será? Qual erro vence você? Qual erro te leva à vitória? Tenham como princípio que só se pode ser vencido por erro próprio e só se atinge a vitória por erro do inimigo. A arte da guerra é muito usada no mundo dos negócios, mas deveria ser aplicada ao nosso dia a dia. A arte da guerra, Sun Tzu. Os 13 capítulos originais. Em 1972, os arqueólogos chineses encontraram fragmentos do livro A Arte da Guerra, datados da dinastia de Song, do ano 960 ao ano 1280. É um clássico sobre o pensamento oriental sobre estratégia. Em batalha, quaisquer que sejam os resultados, o gosto será amargo, mesmo para os vencedores. Portanto, a guerra somente deve ser a solução em último caso. Só deve ser travada quando não existir outra saída. O bom estrategista faz muitos cálculos no tempo. Ele sabe que eles são a chave que conduzirá à vitória. É calculando e analisando que o estrategista vence a guerra previamente na simulação feita no templo. Portanto, fazer muitos cálculos leva à vitória. Fazer poucos cálculos leva à derrota. Sun Tzu. Pouco se sabe sobre o general Sun Tzu, mas há um registro histórico. O rei Hulu lhe disse que havia lido os 13 capítulos e perguntou se poderia testar sua teoria de dirigir soldados. Sun Tzu disse que sim. O rei perguntou se a prova poderia ser feita com mulheres. E a prova foi feita com as damas da corte. Sun Tzu escolheu as duas prediletas do rei para comandar como verdadeiro oficial. 300 mulheres, com capacetes, armaduras, espadas e escudos, foram orientadas por Sun Tzu e separadas em 2 grupos e comandadas pelas duas preferidas do rei. Após breve treinamento, foi marcada a apresentação ao rei. Mas, na hora que receberam a ordem, direita volver, elas caíram na risada e nada fizeram. Sun Tzu falou: se as ordens do comando não foram suficientemente claras e compreendidas, a culpa é do general. Repetiu a orientação: esquerda volver, mas as mulheres voltaram a cair na gargalhada. Sun Tzu ficou enfurecido e disse: se as instruções não são claras e se não se acredita nas ordens, a falta é do general. Quando foram instruídas novamente e as ordens explicadas, e se ainda assim as tropas desobedecem, a falta é dos oficiais. De acordo com as normas da disciplina militar, qual é o procedimento? O mestre de leis disse: decapitação. E as duas foram decapitadas, mesmo contra a vontade do rei, pois o general invocou a autonomia inconteste das suas ordens como comandante nomeado. Emite as ordens e dessa vez é prontamente obedecido. E disse ao rei: o exército está bem organizado, pode ser utilizado para ordenar tudo o que há sob o céu. O rei inconsolável não quis mais admitir Sun Tzu, que saiu dizendo: o rei ama palavras vazias e não sabe juntar o gesto às palavras. Com o tempo, o rei admitiu que os inimigos estavam prestes a aniquilá-lo. Então, convocou Sun Tzu
para ser o conselheiro militar, e seu exército lhe conferiu poderes pelas suas grandes conquistas territoriais. Os ensinamentos desse livro se aplicam a todo e qualquer conflito. Alcança cada indivíduo com seu opositor, o amante com a sua amada, uma empresa com outra concorrente ou aliada. Até 500 anos antes de Cristo, a guerra era de maneira geral um ritual. Existiam códigos para guerrear. Não havia combate no inverno, não havia combate no verão. Não era correto abater homens velhos, nem quem já estivesse ferido. Filósofos e reis faziam distinção entre guerras corretas e guerras incorretas. Na antiga China, as batalhas se limitavam a uma ordem dada pelo comandante, que se baseava em presságios de um adivinho, que ficava junto com o exército por vários dias. Quando chegava a hora, atacavam o inimigo de uma forma desordenada. O desfecho da história era decidido da seguinte maneira: ou o atacante era repelido e as tropas partiam em retirada, ou o atacante rompia as barreiras do inimigo, matando quem ainda resistisse. Por volta de 500 anos antes de Cristo, isso já começava a mudar. As operações militares eram orientadas por oficiais profissionais. As operações de guerra tornaram-se permanentes e passavam a representar ameaças aos inimigos em potencial. A arte de estratégias e táticas militares surgiram nesse período. Os estados organizados tinham especialistas em todas as áreas: engenheiros civis para a construção de minas e túneis, peritos na travessia de rios e inundações e novos equipamentos bélicos. A China atingiu a maioridade e a supremacia como nação relevante e desafiadora por centenas de anos. Observando a evolução das técnicas da guerra, escreveu o livro A Arte da Guerra, onde afirma que só se deve usar as armas quando não houver outra alternativa. O seu nome, Sun Tzu, desapareceu dos registros históricos depois que Wu conquistou Yin, a capital de Shu. Os escritos de Sun Tzu refletem o pensamento chinês daquela época. Mestre Sun Tzu disse: assim como a biografia de Sun Tzu é digna de crédito, podemos considerar a arte da guerra como sendo a expressão do corpo e da alma de seu criador, que há cerca de 2.500 anos aclamava: o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. E sim, podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia, e uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras. Escolheu as duas preferidas do rei para... Pouco se sabe sobre o general Sun Tzu. Tenham como princípio que só... Mais um vídeo gravado. Cada vídeo é um filho parido. Graças a Deus, mais um finalizado. A Arte da Guerra.